Olá, meus amados, minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 4 de janeiro de 2025, sábado. Vamos aqui continuar refletindo na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 11 e 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus, amém? Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante do terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Vamos aprender aqui com as Escrituras. Você já sabe, se tem acompanhado, que o profeta está falando para Judá, que Judá tem se afastado de Deus, está praticando a idolatria, abandonou Deus e vai ser levado cativo. E aqui no versículo 10, o profeta faz uma referência daquilo que Deus espera de Jacó naquele momento. Né? O versículo 10 começa dizendo assim: Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó. O profeta, naturalmente falando pela revelação de Deus, aqui é um ato exclusivo de Deus, que ele está falando para Judá naquele contexto, e também há uma visão futura. Quando a Bíblia se refere à rocha, ela tem uma referência a Deus. E aí a Jesus, porque Jesus é Deus. Se você não entendeu, me pergunte que eu lhe respondo. Tá certo? Então, o profeta ele tem essa visão localizada, certamente, tá certo? Mas ele também fala dessa rocha. E a Bíblia aponta para a rocha como sendo Cristo, a pedra angular, que aqueles que não creem rejeitaram e continuam rejeitando a Jesus Cristo, tá certo? Lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 15 ao 28, vai estar Jesus falando no seu sermão profético, sermão escatológico da sua vinda. Ele vai falar grandes coisas lá que vão estar associadas a essa palavra de Isaías, no versículo 10 do capítulo 2 de Isaías, tá certo? Estou só citando, se você quiser ler lá, capítulo 24 de Mateus, do versículo 15 ao 28, tá certo? Tem muita coisa graciosa lá que se refere a isso aqui. E coisas ainda que irão acontecer. O versículo continua dizendo assim: Antes do terror do Senhor e a glória da sua majestade. O terror do Senhor se refere ao julgamento de Deus. A pessoa, todo mundo sabe, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não tem só um atributo, tá certo? Então, quando o profeta diz o terror do Senhor, refere-se ao julgamento de Deus. E no contexto de Judá, Judá seria levado cativo, e foi levado cativo para a Babilônia. O profeta tem essa compreensão, essa visão do momento, daquilo que está na iminência para acontecer. Ele diz, olha, o terror do Senhor está aí, à frente de vocês. É uma referência ao julgamento de Deus. Mas Judá não ligou muito não, e foi levado cativo mesmo, tá certo? No entanto, essa visão, ela também se refere a um julgamento de Deus sobre toda a raça humana, numa visão futura, porque Deus fala através dos profetas para condições imediatas com Judá, coisas que iriam acontecer e já aconteceram, e coisas que ainda irão acontecer. Amém? Então, o terror do Senhor é o julgamento de Deus naquele contexto sobre Israel, porque estava desobedecendo a Deus plenamente, servindo a outros deuses, e também essa característica do profeta que é futura de um julgamento de Deus. Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 15, que diz assim: Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os pobres, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono
e da ira do Cordeiro. Eita glória! É o julgamento que Deus trará sobre a terra. Amém? Então o profeta já tem essa visão. E Apocalipse, ele coopera com essa visão. A Bíblia toda, é uma cooperação de parte por parte. Cada coisa tem no seu contexto, sendo cumprido em determinado tempo, e outras que ainda estarão acontecendo. O juízo de Deus aconteceu sobre Judá naquele contexto, e há um juízo de Deus sobre a humanidade que vai vir. Amém? Versículo 11 do capítulo 2 de Isaías diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos. Olha, a clareza do entendimento do profeta, ele não deixa dúvida. Deus trará juízo sobre os orgulhosos. Olhos altivos, é orgulhoso. Não é orgulho assim de ter prazer. Eu tenho orgulho de ser cearense, no bom sentido, de gostar, porque sou cearense e amo o Ceará, e amo o Nordeste, e amo o Brasil, então é um prazer. Não é um orgulho de orgulhoso, né? Então, o profeta diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos. Então, isso é muito claro. Deus trará um juízo sobre toda a altivez em si mesmo. E olhando o contexto de Israel, por que eles estavam altivos? Porque estavam deixando de olhar para Deus, estavam achando que era capaz em si mesmo. Esse era o problema de Judá naquele contexto. E isso para hoje é a mesma coisa, né? Os olhos altivos que são incapazes de crer em Cristo, de acreditar que Cristo é o Filho de Deus que veio para salvar. Isso hoje, essa verdade, os olhos altivos aí que preferem crer em muitas coisas, menos em Cristo. Copo d'água, não sei o quê, vela preta, vela branca, e por aí vai. Então, os olhos altivos, aí o texto vai continuar dizendo assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada. Olha, Deus não aceita orgulhoso assim com ele, não. Está orgulhoso? Não quer Deus? Porque o orgulho aqui é no sentido de não entender. Você até aparentemente não demonstra ser uma pessoa orgulhosa, mas é no sentido de não querer Deus, de não aceitar. Deus está dizendo que você será humilhado. Não necessariamente humilhado no sentido de aí a pessoa, humilhado é um coitadinho que está aí, um pedinte da rua. Não. Humilhado aqui é no sentido de não ter assim, a hombridade de conhecer Deus, de aceitar Deus. E hoje, na revelação de Jesus Cristo, nós estamos no tempo da graça, certo? Então, a humilhação ela não é dada por Deus. Deus não vai encher, não está interessado em humilhar ninguém. A humilhação que vai ser trazida à humanidade, ao ser humano que não crê em Cristo, é pelo seu próprio orgulho. Negócio de Cristo aí, creio nele não, isso aí é balela. Negócio que Cristo nasceu e veio, né? Então esse orgulho diante de Deus era o que Judá estava fazendo, porque Judá conhece o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e é daí que vem a descendência de Jesus, o Cristo Nazareno Salvador, tá certo? Isso para hoje é tranquilo. O olho altivo é esse que não crê em Cristo, não necessariamente um orgulhoso em si, tá certo? A sua altivez será humilhada, e o que Deus vai trazer é um castigo sobre os orgulhos. Judá foi castigado naquele contexto, tá certo? Vamos lá, o texto continua dizendo assim no versículo 11. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Deus é Deus e acabou. Ele está dizendo, só eu serei exaltado. Olha, eu vou passar essa expressão dizendo a seguinte coisa para você. Deus não me anula a minha capacidade de ser, não tira a minha inteligência. O que Ele quer é que eu me volte para Ele e creia nele. Então, quando Ele diz só o Senhor será exaltado naquele dia, o que Deus quer é que nós reconheçamos a glória devida a Deus, a honra a Deus. Se você não crê na Bíblia, aí você precisa começar a crer. Se você não crê, tá difícil, é preciso crer, tá certo? Mas quando ele diz só o Senhor será exaltado naquele dia, o que Deus na realidade quer é que a humanidade conheça que ele é um Deus glorioso, criador dos céus e da terra,
que manifestou a sua presença na terra através de Jesus Cristo, foi o sacrifício eterno para que nós nos reconciliemos com Deus. Ele só quer isso. Mas você, da sua presunção vaidosa, da sua religião, do seu entendimento, do seu aprendizado, que nem para pensar que a sua inteligência foi dada por Deus, né? Então, é isso que o Senhor diz. Olha, quando ele diz naquele dia, nós precisamos entender o texto e o profeta no seu contexto. Quando ele está dizendo naquele dia, o profeta está falando dessa punição que Deus trará a Judá pelo seu pecado da idolatria que eles estavam lá profundamente, tinham abandonado Deus, estavam adorando outros deuses. Então, isso é uma aplicação, faz uma referência, assim, eu vou dizer assim, imediata, porque não foi instantâneo, mas naquele momento em que se segue a profecia, do cativeiro babilônico. Israel foi levado cativo para a Babilônia e lá cantavam. Os babilônios obrigavam eles a cantar ainda, né, da sua terra. Tem até um grupo aí norte-americano, faz tempo, né, de 78, que gravou o Salmo 127, que nós nos sentávamos, nos rios Babilônia, eles nos mandavam cantar e tal. É isso aí. Foram levados cativos. Mas também o objetivo de Deus é mostrar para hoje que haverá um juízo de Deus também para quem abre mão da fé em Deus, e Deus é revelado hoje através de Jesus Cristo, tá certo? Um dos objetivos assim, da punição, do que o profeta fala, não é castigar em si. Deus não quer castigar. É para ver se nós, né, a humanidade, considera e passa a honrar a Deus com aquilo que ele é, Deus, Criador dos céus e da terra, e que dá condição de uma vida eterna com ele ao ser humano. Amém? Quando diz que Deus humilhará o orgulhoso, o orgulho do povo, né? Assim, isso é uma demonstração de uma antecipação de Deus, que ele vai trazer juízo aí ao incrédulo, porque nesse momento o Judá estava incrédulo. Entenda isso, por isso que foi levado cativo, sofreu sanções, depois é restaurado, porque tem uma condição especial para Israel com Deus, tá certo? Mas assim, note isso, amado, que é sempre Deus intervindo para querer abençoar. Então, eu diria a você que Deus não lhe obriga. Deus não obrigou Judá a voltar para ele naquele momento, mas ele mostrou a postura que Judá deveria tomar. É sempre Deus agindo, é sempre Deus chamando. A vontade de Deus naquele contexto é que Judá se voltasse para Deus. Ou seja, reconhecer Deus e acabou, abandonar os outros deuses. É isso que a intenção de Deus, né? Como sendo o justo e soberano juiz de toda a terra. Isso é fé. Judá tinha perdido a fé. A gente precisa restaurar a nossa fé em Deus, tá certo? Deixa eu ler aqui o Salmo 7, vou ler o versículo 11 e 12 do Salmo 7. Deus é justo juiz, Deus que se sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tenho pronto. Ou seja, Deus não está pensando em algumas coisas, não, já está tudo pronto, tá certo? O detalhe aqui é converter-se, tá certo? A Deus. E converter-se a Deus é a fé em Jesus Cristo hoje, tá certo? Mas eu, como esse texto, como essa visão profética de Isaías, ela é apocalíptica, porque ela apresenta para um futuro. Eu vou ler Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí entra a eternidade, de acordo com o Apocalipse, tá certo? Olha, essa palavra é uma palavra para que você pense, se volte para Deus. E voltar-se para Deus não é ter um título de religioso, não. Eu tenho medo de religioso. Fico longe. É voltar-se para Jesus. É crer em Jesus, tá certo? Porque
Esse julgamento do Apocalipse, aqui, capítulo 20, versículo 15, eu li só o 15. Se você ler do 11 ao 15, aí é o julgamento final que Deus trará sobre a humanidade, é o juízo de Deus, o justo juiz, aquele que tem direito, porque foi ele que foi a oferta, foi ele que justificou, e aí é ele que também que salva, que vai trazer um julgamento sobre os que não se converterem a ele. Amém? Isso é uma palavra de Deus para você. Que o Senhor te abençoe. Amém? Eu vou fazer aqui menção, amanhã de manhã, a partir das 7 horas aqui na igreja, que fica na rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza, nós vamos estar orando. Se você quiser vir, seja bem-vindo. Traga aí 1 litro de leite para a gente tomar junto. Vamos fazer assim depois da oração, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus nos abençoe. E a vontade de Deus é que você creia nele. Simples assim. E que Deus possa gerar essa fé exclusiva dele no teu coração. Porque ele falou no Antigo Testamento pelos profetas, falou através de Jesus e fala hoje através dos seus discípulos, que eu sou um deles, através da sua palavra. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.